Ok, boa noite. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo com a palavra aberta, né, e poder compartilhar um pouco dos pensamentos de Deus, né, uma edificação mediante a palavra, né, que nos consola, nos motiva, nos dá ânimo para seguir. Porque o nosso manual de vida é a palavra de Deus, não é verdade? Então, é um privilégio quando chega o momento da mensagem nós abrimos a palavra de Deus e a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então para nós iniciarmos. Se você pode, abre a sua Bíblia comigo nessa noite em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por sua presença conosco. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor responde e nós andamos pela fé, vivemos pela fé, nos movemos pela fé, porque sabemos em quem nós temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Como Paulo disse para Timóteo, toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha, pela fé, nós andamos e nos movemos. Pela fé, nós cremos que muito em breve Jesus voltará. Né? Nós não conseguimos ver todas as coisas, nós não conseguimos entender todas as coisas, mas pela fé, nós descansamos no fato que Deus está cuidando de cada um de nós. Em 2 Coríntios, pode ficar aqui em Hebreus 11, nós vamos voltar aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, pela fé, mesmo não vendo, nós nos movemos, nós cremos, nós andamos, nós amamos, pela fé nós servimos uns aos outros, pela fé nós descansamos na palavra de Deus, pela fé nós vamos rompendo as barreiras do dia a dia que nos impede de desfrutar dos benefícios da graça do nosso Deus, pela fé. Pela fé. 2 Coríntios 4, 18. Aqui, ó. Aqui no capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé. Por exemplo, versículo 2 fala: Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível não veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. No versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Pela fé. Pela fé, né? Versículo 6. Está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós agradamos a Deus nos movendo pela fé. Nós agradamos a Deus vivendo pela fé. Nós agradamos a Deus pensando com fé nas coisas que Deus tem nos falado e comunicado a cada um de nós. Pela fé, nós agradamos a Deus. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído, ele construiu uma arca no deserto. Pela fé. Coisa de louco, coisa de doido. Como assim fazer uma arca no deserto? Pela fé ele fez, e nós sabemos o resultado.
Versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar estranho, saiu de Ur, foi para Arã, depois, pela fé, ele percorreu a terra prometida sem, portanto, possuí-la. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida. Pela fé, versículo 11, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe aos 89 anos de idade. Pela fé, no versículo 20, pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. No versículo 21, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um de seus filhos, dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, o adorou. Versículo 22, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo aos dos filhos de Israel, bem como deu ordem contra seus próprios ossos. Versículo 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado de seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Olha, os pais de Moisés foram corajosos. Pela fé, eles esconderam o menino. Versículo 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 27, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa. Versículo 29, pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída como com os desobedientes, porque acolheu em paz os escribas. Pela fé, homens e mulheres que viveram pela fé, dia a dia. Esses homens e mulheres, o mundo não era digno deles. Pela fé, homens e mulheres moveram montanhas, atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram o Jordão em terra seca, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, pela fé, nós podemos continuar falando de Davi, pela fé, Davi, um homem da graça vivendo na lei, pela fé, ele teve uma intimidade com Deus, pela fé, Salomão, filho de Davi, foi ousado na sua oração, ainda jovem, diante de Deus, quando Deus falou, pede o que quiser, eu te darei. Ele pediu sabedoria pela fé. Ele pediu sabedoria a Deus. Pela fé, nós podemos falar de Asa, podemos falar podemos falar de Josafá, podemos falar de Ezequias, homens e mulheres que andaram e viveram pela fé. Viveram pela fé. Exemplo para cada um de nós. No capítulo 12, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Corramos a corrida que Deus propôs para cada um de nós, pela fé. Nessa corrida, pela fé, vamos encontrar, às vezes, muralhas, vamos encontrar barreiras, e sabe, se Deus não removê-las, com o nosso Deus, nós podemos saltar as muralhas da vida, como está escrito em Salmos, capítulo 18, versículo 29 e 30. Com o nosso Deus, nós podemos saltar as muralhas. Pela fé, nós podemos romper cada barreira que está diante de nós no dia de hoje. Pela fé, nós não vemos, mas cremos. Nós não entendemos todas as coisas, mas nós descansamos no fato que Deus entende. Pela fé, nós não desistimos. Pela fé, nós não nos retraímos
como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39, olha comigo. Hebreus 10, 35 a 39 está escrito. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Viverá pelo quê? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Somos homens e mulheres da fé e vivemos pela fé e andamos pela fé. Mas uma fé, como assim? Nossa, tudo bem, vai dar certo. Não, uma fé sólida, uma fé alimentada com a palavra de Deus. Romanos 10, 17 está escrito. Eu podia só citar de cor, mas eu prefiro ler para os irmãos. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé, o que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Se você e eu não alimentarmos da palavra de Deus, a nossa fé vai ser uma fé nula, uma fé morna, uma fé ativa, uma fé que rompe as barreiras da vida. É uma fé alimentada com a palavra de Deus, com os pensamentos de Deus. E nós, homens e mulheres, nascidos de novo, temos o privilégio de pensar com Deus por meio da sua palavra, e a palavra de Deus alimenta a nossa fé, e nós andamos e nos movemos pela fé. Jeremias disse, em Jeremias capítulo 15, olha lá comigo, Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias disse: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Olha, que versículo maravilhoso. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. A Jeremias diz, acharam as tuas palavras, logo as comi. Sabe, a palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé, ela nos dá, sabe, uma estrutura emocional para rompermos as barreiras pela fé, para, sabe, em vez de ficar murmurando, em vez de ficar isolados, em vez de ficar deprimidos, em vez de ficar escondidos em nossos quartos, na nossa zona de conforto, nós nos movemos, levantamos e corremos a corrida da fé, alimentada com a palavra de Deus. Se você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando o meio que Deus usa para que você possa mover o mundo pela fé. Vencer este mundo pela fé. Pela fé nós vencemos este mundo tenebroso. Mas onde está escrito isso, pastor? 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João capítulo 5, versículo 4 está escrito: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é? O que está escrito aí? A nossa fé. A nossa fé. A nossa fé. Alimentada com a palavra de Deus. Pela fé, nós resistimos o ataque do inimigo, que é o príncipe deste mundo tenebroso, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12, e também aqui em 1 João capítulo 5, versículo 19, porque sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós resistimos o inimigo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Resistir firmes na fé. Firmes na fé. Uma fé alimentada e alicerçada com a palavra de Deus. Nós estamos firmes.
Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3 sobre o amor suporta, o amor, sabe, é benigno, o amor, sabe, ele transforma, o amor, sabe, nunca acaba, sabe, tudo passará, tudo acabará, profecias, línguas, mas porém o amor não acaba. Nesse momento permanece, ele fala no último versículo de 1 Coríntios capítulo 13, ele fala, agora permanece a fé, o amor e a esperança. E nós somos homens e mulheres da fé e vivemos pela fé, como os heróis da fé. Somos heróis da nossa época, da nossa dispensação, porque nos movemos pela fé, andamos pela fé. É uma fé alimentada com a palavra de Deus. Isso não é maravilhoso para nós nessa noite? Hã? Sim. Às vezes, o milagre que nós esperamos acontece no último momento. Mas acontece. Porque Deus move o mundo para responder a nossa oração. Para responder o meu pedido. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E nós podemos desfrutar das impossibilidades que acontecem diante de nós, vendo possíveis diante do nosso Deus pela fé. Pela fé. Amém? Pela fé. Eu e Elane viajaremos amanhã, depois da manhã à noite para Baltimore. Pela fé, vamos ter um tempo jóia em Baltimore. Pela fé, vamos viajar para Louisiana, vamos ter um tempo jóia com Isaac. Pela fé, retornaremos para o Brasil. E pela fé, teremos um segundo semestre maravilhoso aqui com os irmãos. Pela fé. Uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. Porque sem fé, de fato, Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, vamos seguir em frente. Jamais desistir. Pela fé, não desistiremos. Pela fé, correremos a corrida que Deus propôs para cada um de nós. Pela fé, logo seremos arrebatados. Pela fé, teremos um tempo maravilhoso nas bodas do Cordeiro nos céus. E depois, pela fé, reinaremos aqui com Cristo 1000 anos. Amém? Amém? Pela fé. Então, não desista dos seus sonhos. Não desista, né, de andar, de correr a corrida que Deus propôs para a sua vida. Levanta, sai da sua zona de conforto, levanta, busca a palavra de Deus, busca aconselhamento na palavra de Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Alimenta a sua fé pela palavra de Deus. Viva pela fé. E você vai ficar surpreendido com o mover de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Pela graça de Deus, nós veremos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Se você está nos assistindo nesta noite, ou durante a semana, ou outro dia, e ainda não tem certeza da sua salvação, eu quero dizer para você nessa noite, Jesus veio aqui na terra, morreu a nossa morte na cruz, pagando um alto preço pelos nossos pecados. O sangue precioso derramado uma única vez, Hebreus 9:16, Hebreus 9:26, Hebreus 10:12, Hebreus 10:14, uma única vez ele morreu a nossa morte, pagou o preço pelos nossos pecados, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu pelos nossos pecados, e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus, e um dia, muito em breve, ele voltará para nos buscar. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, sabe, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Romanos 10:9 fala que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore comigo agora, onde você está e como você está. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento,
por favor, entre em contato comigo. Você que está assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Fala, pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e pela fé, nós vamos em frente. Pela fé, vamos resistir os ataques do inimigo. Vamos calar a boca do inimigo. Pela fé, nós prevalecemos. Uma fé alimentada com a palavra de Deus. Romperemos as muralhas da vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Amém.